Sejam bem-vindos a esse importante momento, onde a gente vai fazer as orientações e tirar as dúvidas sobre o concurso do CAP Marinha 2024. Lembrando que já estamos às vésperas da prova, e aí você já passou por essas fases aqui. Você já se inscreveu, já tirou o seu cartão de confirmação, já sabe o dia do seu concurso, e agora então a gente vai ver o que fazer no dia da prova. Bem, quais são as normas? Nós estamos aqui, ó, prova objetiva, tá? E conhecimentos profissionais e redação, que são eliminatórias e classificatórias. Eliminado, ou eu atinjo aquele percentual, ou eu estou eliminado. E aí a gente vai ver os critérios já já. Classificatórias é para classificar qual é a numeração que eu vou ficar em relação ao concurso que eu prestei. Essa classificação ela é muito importante, porque é dentro desse número de vagas que as pessoas, de fato, os candidatos entrarão no concurso, tá? Então, veja, você pode aprovar e não classificar. Então, essas diferenças são importantes. E mais, quantos candidatos são chamados, né? Vamos ver isso. Então, na nossa live de hoje, a gente vai conversar sobre essa prova escrita. Então, já estou acreditando que você está com o seu cartão de confirmação aí. E vamos falar sobre o número de vagas, tá? O número maior de vagas aqui que a gente tem é para administração, né? E aí a pessoa tem que ter o técnico aí, administração e secretariado, com um total de 54 vagas, tá? Administração hospitalar, 7, contabilidade, 2, edificações, 2, enfermagem, 28, estatística e cartografia, 5, gráfica, 4, e o outro grande número de vagas também que a gente tem é os processamentos de dados, né, que são 37. Nas outras, higiene dental, meteorologia, 4, e nutrição, dietética e patologia clínica, 2. Por que é importante você saber esse número de vagas? Porque para a próxima fase serão classificados 3 vezes a mais o número de vagas, tá? Então, é bem importante a gente saber isso aqui. Vamos pegar aqui uma fácil da gente calcular. Estatística, quantos serão chamados, então? 15, tá? Por exemplo, administração, o triplo. Então, é bem importante a gente saber esse número de vagas para a gente poder ter essa noção. Muito bem. E ainda tem os outros aqui, né, que é eletrônica, eletrotécnica, cada um deles aqui com o seu número de vagas. Perfeito. E aí ele vai falar sobre as inscrições certamente já se encerraram, já que a gente está fazendo essa live na véspera, né? E aí ele vai dizer a idade e tudo mais. É bem importante vocês assistirem. Eu tenho uma live também falando sobre a idade, que às vezes isso gera muita dúvida, né? Até qual idade que eu posso fazer o CAP e tudo mais. As inscrições foram feitas pelo endereço eletrônico, a taxa de inscrição já foi paga. E aí, se você teve direito à isenção, você também já fez a sua inscrição. Então, nós estamos aqui. Prova escrita objetiva, né? Eliminatória e classificatória. Quanto tempo eu tenho para realizar a prova? Nós temos 4 horas para realizar a prova. Agora, olha o cuidado que você precisa ter com isso aqui. Porque dessas 4 horas, você tem um tempo de antecedência para você poder chegar, porque os portões vão fechar. Vamos entender como que funciona. PO, todas as vezes que a gente lê PO aqui, você pode entender como prova objetiva, tá? Quantas questões são? 50 questões, mais uma redação. Isso tudo você precisa fazer num total de 4 horas. Então, a prova objetiva de cada habilitação, aí vai depender da área que você escolheu, terá como propósito verificar a formação básica profissional do candidato com 50 questões elaboradas. E aí ele vai agora descrever sobre a redação, né? Então, qual é o propósito da redação? Ele vai dizer, verificar a capacidade de expressão de escrita e uso das normas do registro formal culto do candidato na língua portuguesa. Então, às vezes as pessoas falam assim, CAP só cai redação, não cai português. Veja só, se você não tem uma boa escrita, vai ficar muito mais difícil você elaborar uma boa redação. Então, é importante que essas coisas estejam juntas, coadunadas, tá? A boa escrita com as ideias claras que você precisa descrever de forma objetiva na sua redação. E aí, a prova objetiva, você vai ter que, assim que terminar, preencher o cartão resposta, né? Porque a correção é feita por leitura óptica. Então, você precisa fazer um preenchimento cheinho
não pode ser pontinho, não pode ser só nas bordas do cartão resposta. Então, o número 1, letra A, você vai pegar a letra A e vai pintar toda a letra A, tá? Já a redação por bancas examinadoras específicas, né? O tipo de redação, certamente você já treinou dessa forma, tem que ser dissertativo argumentativo em língua portuguesa, e o que eu te falei, ó, as ideias precisam estar claras, coerentes, objetivas, e aí o assunto vai vir na hora, né? Que a administração naval vai escolher esse tema e você vai ter que fazer um texto dissertativo argumentativo. Bem, a proposta de redação constará no caderno de provas e apresentará textos de apoio. Então, tem os textos, leia os textos sempre para você ter uma base. Não é para copiar e colar o texto, mas você precisa ter uma ideia desse apoio do texto que vai te ajudar bastante na elaboração da sua redação, tá? E aí ele vem descrevendo tudo aqui sobre a redação, que eu acredito que vocês já saibam, é o critério aí, porque vocês estudaram baseados no edital, né? Então, lembrando, temática e tipologia textual, tem que ter enquadramento do texto, né? O desenvolvimento argumentativo, um repertório cultural, coesão e coerência, modalidade linguística. Tudo isso vai ser avaliado, totalizando 100 pontos, tá? Dentro dessas divisões aqui. Bem, a redação deverá ter no mínimo 15, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas também, tá? Lembrando que você não pode assinar na redação, porque não pode ter a sua identificação, ok? Bem, e é interessante também, porque algumas redações, né, pedem títulos e outras não. Aqui ele deixa claro que o candidato deverá dar um título à sua redação. Precisará ter título, tá? E aí, tem que ser texto legível, não pode fugir do tema que está sendo proposto, né? O que rege normalmente a escrita da redação. Bem, vamos ver quem serão considerados eliminados das provas. Obtiverem pontuação inferior a 50% das questões da prova objetiva, da PO. Então, se a sua prova tem 50 questões, se você fizer menos que 25, não está mais dentro. Esse candidato vai sair lá da lista final como eliminado do concurso, tá? Então, para eu estar concorrendo, não importa a classificação, mas para eu estar concorrendo ao número de vagas, por enquanto, a única coisa que eu preciso é acertar acima de 25, beleza? Junto com uma boa redação. Agora, o que acontece? Olha a letra B. Não se classificarem entre as maiores pontuações da prova objetiva de conhecimentos profissionais até o limite de 3 vezes. Aqui é que está. Por isso que eu te falei lá no início que é importante você saber o número de vagas para o seu concurso. Por quê? Ah, eu fiz 25, eu passei? Teoricamente, você passou. Mas vai ser classificado para outra fase? Possivelmente não. Porque é o seguinte, agora vai ser classificado quem tiver uma pontuação maior. É por isso que a gente precisa lutar por cada questão. É uma questão que te coloca dentro ou que te tira da disputa, tá? Então, ó, 3 vezes é o número de vagas estabelecidas, considerando os empates na última posição. Então, é importante lutar por cada questão, porque não adianta só aprovar, a gente precisa fazer um número legal de pontos para poder classificar, para pelo menos estar entre aqueles 3 vezes, né, números a mais, que serão chamados para a continuidade das etapas. Beleza. O candidato eliminado, aí falamos, não terá classificação, né? A prova objetiva de cada habilitação e redação serão realizadas nas cidades relacionadas, aí você já sabe, porque você tirou o seu cartão, já sabe direitinho onde você vai fazer a prova. Bem, o que eu preciso ter cuidado? Vamos lá. O comprovante de inscrição está disponível lá na página. Então, você já tem que imprimir esse comprovante, porque é lá que vai estar o comprovante de inscrição, que vai ter os seus dados cadastrais e o seu local de prova, tá? Perfeito. Olha aqui é o suprassumo das orientações que você precisa saber para a sua prova, amanhã. O candidato deverá estar no local da prova objetiva e da redação com a antecedência necessária, observando que os portões de acesso serão abertos às 8 e fechados às 9.
O que isso significa? Eu já posso entrar no local que eu vou realizar a prova a partir das 8. E só posso entrar até as 9. 9h01 eu não entro mais. Essa é a grande importância do planejamento de como que você vai chegar lá até amanhã. Você vai de Uber? Você vai de ônibus? O que você vai organizar para a sua ida amanhã? E isso já tem que estar muito direitinho agora, porque qualquer coisa que aconteça, e se você pegar um trânsito, seja motivado por qualquer situação, um acidente, qualquer outra coisa, e você não chegar na hora, você perdeu a prova. Então, é muito importante você chegar com o máximo de antecedência possível para que não dê problema, tá? Então, posso chegar às 7 horas? Eu acho que, inclusive, deve. 7, 7h30. E aí você vai ficando ali, vai encontrando os amigos, vai trocando umas informações, umas ideias com os colegas, até dar horário. Eu entrei lá 9 horas, acabou, porque quem estiver para fora, se por acaso não conseguiu entrar, ele não entra mais. E aí os portões fecharam às 9. Vocês já estão lá dentro, tá? O portão grande, entraram, estão lá dentro da Marinha. O que, que vai acontecer agora? Até as 9h50 você tem que estar na sua sala. Então, o tempo que você vai entrando, vai bebendo uma água, vai no banheiro, confirma a sua sala, pergunta onde é que vai ser e você já vai entrando para a sua sala. Você só não pode ficar perdido lá no meio e não entrar na sala, porque lá dentro você já está. Se você não entrar na sala até 9h50, também já é outro problema, tá? Ok, e aí você vai precisar se identificar. Por isso, o documento de identificação precisa estar com você, tá? Olha o que ele diz. Se o candidato se apresentar depois de 9h50 na sala, ele está eliminado. Então, cuidado para você não ficar ali dentro e se perder com o horário. O ideal é que você já entre antes das 9 para você entrar com tranquilidade, fazer lá seu xixi e beber água, e aí você já se encaminhar para a sala, tá? Serão eliminados os candidatos, já falamos, chegar ao local de realização da prova após o fechamento dos portões. Não tem jeito, está eliminado, tá? Beleza. Lembrando que começou a prova, não é permitido empréstimo de nenhum material. Acho que isso é claro para todo mundo, né? Sobre a caneta, que às vezes a gente tem dúvida, está em cima. O candidato deverá portar consigo comprovante de inscrição, então isso você tem que levar amanhã. E um documento oficial de identificação original, em meio físico. Então tem que ser a sua identidade, a sua carteira de habilitação, comprovante físico, tá? Não pode ser o digital. Com assinatura e fotografia. Lembrando que o documento que você levar, por exemplo, não pode ser o CPF, porque o CPF ele não tem a sua foto, ok? Então, tem que ter identificação que contém assinatura e fotografia, para que você seja reconhecido, tá? A caneta pode ser preta, preferencialmente, ou azul. Uma azul não apagável, tá? E aí, qual é a grande questão aqui? Caneta esferográfica de tinta preta, preferencialmente o azul, tá? E aí ele vai dizer, fabricada em material transparente. Lembra que é Bic, tá? A transparentezinha, por exemplo, eu tô com uma aqui, ó. Essa aqui, na verdade, nem é Bic, é de uma outra marca. Mas transparente, tá? Não vermelha, né? Azul ou preta. Beleza. E aí é importante que você não leve uma só, porque às vezes lá na frente o pessoal fica vendendo caneta a 10, 5 reais e você se desespera porque não levou outra reserva, tá? Leva umas 3, 4. Lembrando que ou leva 2 azuis e 2 pretas, porque se você levar uma azul, de repente ela acabou, você vai dar continuidade no texto com a preta, vai ficar estranho, tá? Então leva 2 de cada para você e testa as canetas antes, né? Ver se elas estão realmente funcionando, tá? Bem, o candidato deverá guardar os dispositivos eletrônicos, já sabemos isso, né? Que estiverem em sua posse, obrigatoriamente desligados. Vão te dar um envelope lá, ele vai estar lacrado, tá? Fornecido pela equipe de aplicação, antes de você entrar na prova. Por isso a importância de, assim que você entrou lá no local da prova, você já ir se organizando para ir para a sala. Porque vai ter que pegar a sua identidade, ver o documento de identificação, você tem que sentar. Outra coisa, desligar os aparelhos, colocar dentro do saquinho. Então, esse tempo bem organizado fica muito melhor.
Outra coisa importante, por medida de segurança, os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas. Então, quem tem cabelo grande, o ideal é que você vá com o cabelo preso, tá? Então, ou com coque, ou rabo de cavalo, porque as orelhas precisam estar descobertas, tá? Cuidado aí com seus pertences, porque eles não serão de responsabilidade da Marinha, sim seus, né? Extraviados ou danificados. Ok? Lembrando o seguinte, se você errar, ó, depois que iniciou a prova, o cartão resposta, ele não vai ser substituído. Então, sugestão, pega a sua prova e coloca assim, ó, um embaixo do outro, ó, número 1, aí você olha lá, A, número 2, B, você vai descendo, número 3, C, vai colocando a prova embaixo do cartão, que é para você evitar de errar a marcação, porque às vezes você acertou no cartão, aliás, acertou na prova, e na hora de passar para o cartão, você errou e perdeu a questão. Mais ainda, se às vezes vocês errarem uma sequência, pode errar todas as de baixo. Então, muito cuidado na hora de marcar o cartão. Sugestão, não troca gabarito no final. No final, vocês já estão super cansados. E aí, trocar gabarito nessa hora não é aconselhável. Porque foi uma questão que, de repente, você ficou em dúvida, mas você já decidiu qual era. E aí, deixar para o final essa troca, a margem de erros normalmente aumenta muito, tá? Então, cuidado. Já falamos, né, que a prova objetiva vai ser por um cartão de leitura óptica, então, por isso, o preenchimento é muito importante, de forma adequada, tá? Então, ó, prejuízos decorrentes de marcações incorretas é responsabilidade do candidato, tá? E ele reafirma que o candidato deverá usar a caneta esferográfica com tinta cor preta ou azul, tá? Um azul não apagável, claro. O candidato que preencheu o cartão resposta e a folha lápis vai ser eliminado do certame. Então, obrigatoriamente, caneta azul ou caneta preta, tá? Lembrando que o cartão não pode sujar, amassar, rasgar, né? Visando a garantia do sigilo da prova, o tempo mínimo de permanência nos candidatos é de 50%. Então, você só pode sair depois de 2 horas do início da prova, tá? Beleza. Outra coisa, às vezes, que vocês têm dúvida é: eu levo ou não levo a prova? Ele vai dizer isso um pouquinho mais aqui embaixo, que você pode levar sim, ó. Será autorizado ao candidato levar a prova a partir de 30 minutos antecedentes do término da prova. Então, faltando 30 minutinhos para o término da prova, você pode, ou seja, às 14 horas, tá? Então, só que passando disso, ou melhor, antes disso, você não pode. Mas ressalta-se que o caderno de provas levado pelo candidato é facultativo e também não vai servir para nenhuma finalidade depois, se você precisar fazer algum recurso, tá? O candidato que terminar a prova antes do tempo previsto não será autorizado a levar a prova, mas pode levar o modelo gabarito, que é uma paginazinha atrás, que pode ser destacada, né? E aí você pode levar o modelo gabarito, mas não pode levar a prova, ok? Aí os cuidados e as orientações que lá o próprio fiscal orienta vocês, né? Lembrando, iniciar a prova antes do início não pode, né? Só quando o fiscal falar para iniciar. Dar ou receber auxílio não pode, colar, né? Material que não está autorizado, desrespeitar qualquer coisa em relação à prova, né? Não pode identificar a prova em outro lugar que não determinado, então vai ter um lugar lá para você colocar a sua identificação ou verificar a sua identificação, prosseguir na resolução da prova após o término, então acabou o tempo, tá? Ausentar-se da sala com o caderno de provas antes dos 30 minutos, não pode levar, né? Do término, ou seja, às 14 horas, tá? Essas são as principais orientações que você precisa saber para a sua prova de amanhã. Lembrando que o ideal é que você vá com uma roupa confortável para você fazer a prova, afinal de contas, você vai ficar bastante tempo sentado, né? Que você se hidrate bem hoje, tenha uma boa alimentação, tenha uma boa noite de sono. Isso é muito importante, para que amanhã você esteja disposto a trazer o gabarito do Brasil, porque eu não tenho dúvidas que ele estará em suas mãos. Um grande beijo e boa prova!